Olá, turma. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Dependendo do horário aí que vocês estão assistindo essa videoaula. Como eu expliquei, pessoal, em sala de aula, eu estou gravando essa videoaula aqui para auxiliar vocês, né, a responderem essas atividades que eu passei aqui, né? Atividades essas referentes à prova da Pruvo, onde eu vou estar aplicando em sala de aula com vocês. Então a prova vai ser parecida, né, em cima dessas questões aqui. E essas questões aqui são atividades, né, para vocês estudarem, fazerem em casa e chegar na hora da prova lá, né, vocês terem um resultado legal, um resultado bacana, tudo bem? Então eu vou iniciando aqui, ó, da questão 1, 2, 3 e assim sucessivamente, né? Então recomendo vocês abrir a prova de vocês e ir acompanhando, que à medida que eu for explicando o conteúdo, vocês já vão pegando as respostas e vão respondendo. Eu não vou dizer a resposta diretamente, porém na explicação que eu estiver dando, né, vocês já conseguem pegar a resposta de maneira bem tranquila. Só assistir com atenção que dá tudo certo, ok? Então vamos começar aqui, ó. A lei da inércia, né? A primeira lei da inércia ou primeira lei de Newton, né? O que afirma a lei da inércia ou a lei de Newton, né? Que todo corpo ele continua o seu estado de movimento ou estado de repouso, né? A não ser que uma força ou que ele seja forçado a parar de se movimentar, ou que uma força, né, seja aplicada sobre ele, né? Mas como seria isso na prática, né? Por exemplo, eu tenho esse carro aqui, ó. Ele está se movimentando aqui, e do nada o motorista para. Esse objeto que está aqui em cima, gente, a tendência dele é o quê? Continuar o seu movimento. Por isso que ele é lançado para frente aqui, ó. Pode acabar caindo, né? Mesma coisa aqui, ó, essa figura aqui, ó, desse cavalo aqui, por exemplo. A pessoa está em cima de um cavalo, né? Do nada o cavalo para, né? Dá aquela brecada. A pessoa que está em movimento em cima dele, a tendência é o quê, pessoal? É continuar o seu movimento. Por isso que a pessoa é lançada para frente, né? O corpo da pessoa, gente, ele quer continuar o movimento, caso esteja em movimento, né? Por exemplo, no trânsito, quando o carro está em movimento, do nada o motorista freia, o seu corpo vai para onde? Ele vai para frente, né? Por quê? A tendência do seu corpo é ir para frente, né? Continuar o movimento. Ou quando o carro está parado, aí do nada ele acelera para arrancar de um sinal, por exemplo, o seu corpo é lançado para onde? É lançado para trás, né? Por que isso acontece? Porque a tendência do seu corpo é continuar em repouso, né? É continuar parado. Isso é o que eu chamo de primeira lei de Newton ou lei da inércia, certo? Então aí com essas informações vocês já conseguem responderem a primeira questão aí. Depois temos aqui, ó, a segunda lei de Newton, né? Expliquei aí em sala de aula para vocês, né? A segunda lei de Newton. Mas o que é a segunda lei de Newton, né? O que ela afirma para nós aí, né? A segunda lei de Newton, pessoal, ela afirma o seguinte: se eu tenho massa, ela afirma o seguinte, só um momento, peraí. Ela afirma que a força de um corpo é igual a massa vezes a aceleração. Só um detalhe aqui, né? Eu fiz essa apresentação aqui, eu desenhei isso aqui na folha, em seguida eu tirei a foto, né, para eu ganhar tempo, porque senão ficaria meu tempo bem curto, né, e eu não conseguiria fazer essa apresentação para vocês, que demora bastante, né, ter que preparar no slide. Então, não vai ficar com a qualidade, né, igual eu já fiz em sala de aula, né, dessas daqui, mas o importante é vocês entenderem, certo? Então, a segunda lei de Newton ela afirma o quê? Que força, esse F aqui, ó, é igual a massa vezes a aceleração. Então, aqui, ó, eu tenho força, eu tenho massa e tenho a aceleração, que é esse Azinho. Então, aqui, vamos supor ó, que eu tenha essa situação aqui. Eu tenho um bloco. Esse bloco aqui, ó,
está sendo aplicada uma força de 20 newton, sendo que a massa do bloco é igual a quanto? 2 kg. Aí ele quer saber o quê, pessoal? Ele quer descobrir qual a aceleração desse bloco, que é esse A aqui, ó. Qual o valor desse A da aceleração? Como é que eu vou resolver isso? Aqui, ó. Eu sei que, ó, força é igual a massa vezes aceleração. A força, que é o F, vale quanto? 20. Tá aqui, substituir. A massa vale quanto? Que é esse M? 2, né? Tá aqui o 2. Vezes a aceleração, que é esse A aqui que eu quero descobrir. Então, para eu descobrir o valor desse Azinho aqui, ó, tem que fazer o quê? Pega esse 2 aqui e passo ele dividindo, né? Então, ó, está aqui, ó. Peguei o 2, passei ele dividindo, vai ficar 20 dividido por 2. Quando eu faço essa divisão, eu vou obter o nosso resultado, né? 20 dividido por 2 é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Dando continuidade aqui, vamos falar um pouquinho da força-peso. Vamos relembrar, né, o que é a força-peso, gente? O peso é igual ao quê, né? Peso é igual a massa vezes gravidade. Por exemplo, né, quando você pega um pacote de arroz de 5 quilos, você tem que fazer uma força no seu braço para você conseguir levantar aquele pacote de arroz. Essa força que você faz, pessoal, é o que chamamos de força-peso, tudo bem? É essa força-peso aqui, ó, que vocês fazem, né? Quando vocês levantam, por exemplo, 5 quilos de arroz, certo? Que nesse caso, como é que vai ser essa força-peso? É a massa do corpo, por exemplo, 5 quilos, vezes a gravidade, né? Que seria o 10. E aí a força-peso seria quanto? 500 newton. Por exemplo, fizemos bastante exercício disso aí, né? Nas aulas anteriores. Então aí, ó, o interessante aqui é vocês notar o quê, né? De acordo com a folhinha de vocês aí. É que o peso, gente, ele depende do quê? Ele depende da gravidade, que é esse G. Ele depende da gravidade, ó, que é o G. Peraí. Aqui, ó. Ele depende desse G, que é a gravidade, e depende do que também, pessoal? Da massa, né? Que é medida em quilograma. Então, vai depender tanto da massa quanto da gravidade. Por isso que na Lua, se você conseguisse ir lá para a Lua, né, o seu peso seria mais leve, né? Por que o seu peso seria mais leve? Porque a gravidade na Lua, gente, é menor do que a gravidade na Terra, certo? É uma gravidade bem mais baixa, né, do que a gravidade na Terra, que é o 10. Então, em resumo, né, o peso depende tanto da gravidade e principalmente também da massa, né, ou do quilograma. Vamos falar um pouco agora sobre a conservação da energia mecânica. O que seria essa conservação da energia mecânica, né? Basicamente é o seguinte, ó. Se eu tenho, por exemplo, vamos observar aqui essa montanha-russa, ó. Essa montanha-russa aqui, ela tem uma certa energia. Essa energia que ela tem aqui, ó, quando ela passar, pessoal, por exemplo, quando ela sai desse ponto aqui, ó, e chega nesse ponto aqui, por exemplo, a mesma energia que ela tem aqui vai ser a mesma energia que ela tem aqui. Essa energia é o quê? Pode ser energia devido à altura e pode ser energia também devido à sua velocidade. Então, eu tenho aqui dois tipos de energia. Energia gravitacional e energia cinética. E aí, quando eu chego nesse ponto, ó, se essa energia aqui, vamos supor que as duas energias, quando eu somo elas aqui, vamos supor que elas valem 10. Só um exemplo, tudo bem? 10 joules. Quando chega nesse ponto, eu vou ter os mesmos o quê? 10 joules também. Tranquilo? E aí, o que que afirma o princípio da conservação da energia? Que é isso aqui, ó. Ele afirma que a energia ela pode ser transformada ou transferida, né? Que é esse caso aqui, ó. Ela é transferida desse ponto para
Esse outro ponto aqui, quando a montanha-russa estiver aqui, mas nunca pode ser o quê? Nunca pode ser criada ou destruída, né? Nunca que do nada eu vou conseguir gerar energia e nem destruir ela também, certo? Ela vai ser dissipada, seja em forma de calor, por exemplo, ou energia sonora, né? Quando eu tenho um impacto de alguma coisa, mas ser destruída ela não pode. Observe essa seguinte situação agora aqui, ó. Eu tenho um canhão. Quando esse canhão ele dispara um tiro, né, em uma determinada direção, esse canhão ele vai sofrer um recuo, né? Ele vai sofrer um recuo para trás. Por que, né? O canhão ele recua quando ele sofre, quando ele dispara, né? Essa bala aqui, esse projétil. A mesma coisa aqui, ó, essas duas situações que temos aqui. Por exemplo, eu tenho uma bolinha de boliche, essa bola está em movimento e essa aqui está parada. Quem já jogou bolinha aí, né? Quem já jogou sinuca, né? Sabe que, por exemplo, quando uma bola colide com a outra, ou da intuição nossa mesmo, né? A gente sabe que essa velocidade aqui ela vai diminuir. Essa aqui vai ganhar um pouco de velocidade, mas essa velocidade aqui ela diminui. Por que isso acontece? Isso aqui também, ó, essa situação. Eu tenho um barco em repouso e tem uma pessoa também em repouso dentro dele. Quando a pessoa pula do barco, a pessoa dá um salto para frente e o barco faz o quê? Recua para trás. Todas essas situações aqui, pessoal, é explicada pela conservação da quantidade de movimento, certo? Que afirma o quê? Ó? Sempre que um corpo ganha quantidade de movimento, ou seja, sempre que ele ganha um movimento a mais, outro corpo tem o quê? Outro corpo tem que perder a mesma quantidade de movimento que o outro ganhou. Então, por exemplo, se o outro ganhou 5 de quantidade de movimento, outro corpo tem que perder 5 quantidade de movimento. Essa aqui é o quê? É a lei da conservação da quantidade de movimento. Nessa situação agora aqui, pessoal, ó, utilizando a quantidade de movimento, eu tenho uma patinadora, que é a patinadora número 1, ela tem uma velocidade v, tudo bem? Esse v aqui, gente, pode ser qualquer número, qualquer valor. Isso na física é muito comum. Porém, ele deixou aqui como sendo uma letra v. Ela está se movendo aqui, ó, nesse sentido, e a patinadora 2 está parada, está em repouso. Elas têm a mesma massa, tudo bem? E a 2 está parado na sua frente. Após a colisão, ambas vão seguir juntas, né? Então, ambas vão seguir juntos aqui, com uma velocidade de intensidade. Então, essa velocidade aqui, ó, é o que ele quer descobrir, né? Que velocidade é essa daqui quando as duas seguirem junto depois da colisão? Como vamos resolver isso? Vamos aplicar o quê? Esse camarada aqui, ó, conservação da quantidade de movimento. Então vamos vir aqui, ó. O que eu tenho aqui? Antes da colisão e depois da colisão. Olha a formulazinha que eu escrevi aqui. Eu tenho, ó, o antes, quantidade de movimento antes tem que ser igual, isso é importante, ao que eu tenho o quê? Depois. Mas como seria isso, professor? Vamos ver aqui, ó, quando eu começar a aplicar a fórmula. A fórmula para resolver isso é essa daqui, pessoal. Ó. É um pouquinho grande, mas vocês vão ver que é bem tranquilinho, não tem segredo nenhum. Massa de 1 vezes velocidade de 1. O que seria isso? Massa da pessoa 1 vezes velocidade da pessoa 1. Isso é o antes, né? Esse antes aqui, ó. Tudo bem? Antes da colisão. Mais o quê? Massa 2 vezes velocidade 2, que seria de quem? Da pessoa 2. Isso tudo antes aqui, ó, tem que ser igual ao que vai acontecer depois, que é depois da colisão. Então aqui, ó, M1, que é a massa da pessoa 1, ela está aqui, né?
A massa dela não mudou, é a mesma massa, vezes uma outra velocidade. Eu coloquei V1, linha, tá vendo esse linhazinho aqui, ó, aqui em cima? Para indicar que a velocidade é diferente. Mais massa 2 de quem? Da pessoa 2, vezes V2, linha, para indicar que é uma velocidade diferente da pessoa 2. Tudo bem? Porém aqui, ó, aí vai vir um detalhe aqui agora. Ó, olha aqui. A massa eu vou chamar de M. A massa aqui eu vou chamar de M vezes V. Por que esse V? Porque aqui ele fala, ó, que a velocidade é V. Tudo bem? Então, no lugar do V1 eu coloco V. Massa da pessoa 2. Tá vendo que eu coloquei M e M? Por que M e M, gente? Porque a massa é a mesma. Olha aqui, ó. Elas têm a mesma massa. Por isso que eu coloquei M e M. É a mesma coisa. Não faz diferença. Ah, se fosse diferente, professor, aí sim. Se essa pessoa aqui tivesse uma massa diferente, eu tinha que deixar o M2 aqui. Mas como a massa é a mesma, ficou M e M. Vezes zero. Por que vezes zero? A pessoa 2 aqui está parada. Ela está em repouso. Então, a velocidade é zero. Então, esse aqui eu posso cortar, ó, já posso cancelar. Isso tem que ser igual ao que eu tenho depois. Massa de um e massa da outra. Ó. M2 é M também, M1 é M. Tá vendo? V'. Por que V' aqui e V' aqui também? Porque elas estão se movendo junto, gente. Depois da colisão, elas estão se movendo junto. Se elas estão se movendo junto, elas vão ter o que então? A mesma velocidade. Eu não tenho diferença de velocidade das duas. Elas estão uma grudada na outra, né? Ou no outro, né? Então eu vou ter o quê? A mesma velocidade. Por isso que eu coloquei, ó, V' e V', a mesma coisa. Aí esses dois aqui, ó, eu posso somar. Quando eu somar isso aqui, ó, isso aqui vai ser exatamente isso aqui, ó. Vai ficar 2mV'. Por que 2mV'? Porque são dois termos iguais. M vezes V' mais M vezes V'. Dois termos iguais. Isso aqui da matemática dá 2mV'. Aí sobrou esse MV aqui, ó. Esse aqui foi embora, né? Essa massa eu posso cancelar a massa, eu posso cortar. E aí, o que eu vou ter aqui, ó? Vou pegar esse 2 aqui, passo ele dividindo, aí vai ficar esse V dividido por 2. E aí a resposta final é isso aqui, né? V' é igual a V dividido por 2. É só invertir aqui, tudo bem? É a mesma coisa. Ou seja, a velocidade delas duas aqui, ó, dos dois patinadores, vai ser a metade da velocidade que tinha antes, né? A velocidade vai cair pela metade. Isso aqui aplicando a conservação da quantidade de movimento. Vamos aplicar aqui agora uma questão, né, para a conservação da energia mecânica. Eu expliquei para vocês, né, em sala de aula, no semestre passado, que se eu tenho um corpo físico em um ponto A e ele tem energia, essa energia do ponto A tem que ser igual à energia no ponto B. Quando ele vir descendo aqui, ó, por exemplo, né? Então aqui, energia de A igual a energia de B. Mas qual é a energia que eu tenho no ponto A? A energia que eu tenho no ponto A, gente, é a energia gravitacional, que é o quê? Massa vezes gravidade vezes altura. Professor, mas por que eu só tenho energia gravitacional? Porque aqui ele está parado. Por enquanto ele está parado. Ele só começa a se movimentar depois que ele começa a descer, né? Depois que ele é solto. Mas aqui, por enquanto, ele está parado. Por isso que eu só tenho a energia devido à altura. Isso é igual ao quê? A energia no ponto B. Quando ele está chegando no ponto B, pessoal, ele não tem mais altura. A altura aqui é zero. Mas ele vai ter o quê? Energia cinética, que é o quê? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso aqui a gente já viu, ó, em aulas anteriores. Já mostrei para vocês. Ó. Energia cinética.
Cadê a energia gravitacional aqui, ó? Tá vendo? Energia devido à altura. Vocês têm esses slides aí. Quem quiser depois pode me pedir que eu posso passar novamente. Então, ó, massa vezes gravidade vezes altura, isso tem que ser igual a energia cinética. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa altura aqui, ó, é 2,5, por exemplo, pode ser uma outra altura qualquer. E aí, como é que eu resolvo isso? Tá vendo aqui? A massa eu já cancelei, ó. Por quê? Eu tenho massa aqui e tenho massa desse lado de cá, por isso que eu posso cancelar. A mesma coisa que eu fiz aqui também, ó. Eu tenho massa multiplicando aqui e tenho a massa multiplicando aqui. Quando é a mesma coisa, M e M, aí sim eu posso cancelar, tudo bem? Mas se essas massas aqui fossem diferentes, ó, aí eu não posso cancelar, não. Aqui é a mesma coisa, ó. É a massa do carrinho e do lado de cá também é a massa do carrinho. Então elas são iguais, né? Posso cancelar. E como é que fica? Ó, vai sobrar o quê? A gravidade, que é o G, que vamos utilizar, 9,8, vezes o H. O H é o quê? A altura, né? Que é quanto? 2,5. Isso tem que ser igual a V ao quadrado dividido por 2. E aí, ó, eu pego esse 2 aqui, passo ele multiplicando para o lado de cá, vai ficar o quê? 9,8 vezes 2,5 vezes 2. Isso aqui vai dar isso aqui, ó. Vamos ver. Aqui. Isso tudo aqui vai dar 49. O que eu tenho que fazer? Eu posso inverter aqui, eu já inverti. Daqui para cá eu inverti, ó. Passei o V para cá e o 49 para cá. Não tem problema, é a mesma coisa. O que eu tenho que fazer? Tiro a raiz quadrada, né? Como eu tenho um V ao quadrado aqui, ó, como é que eu resolvo isso? Tiro a raiz quadrada. Raiz quadrada de 49 é quanto? 7. Ou seja, velocidade igual a 7 metros por segundo, que é a velocidade quando o carrinho sai desse ponto e chega aqui embaixo. Ele vai chegar aqui embaixo com essa velocidade aqui. Esse princípio aqui, gente, por exemplo, é um princípio onde eu tenho o quê? Conservação da energia gravitacional em energia cinética, né? Como eu já falei no início. Aqui, por exemplo, poderia ser uma criança descendo em um escorregador, né? Uma pessoa que está no parque aí, no parquinho, né? Ela está no escorregador. Ela está ganhando velocidade quando ela está descendo, por quê? Energia potencial está se transformando em energia cinética, em energia de movimento. Uma outra questão que temos aí, né, na nossa atividade, ela se refere a órbitas de planetas, de satélites, né, perdão, satélites artificiais, né. Eu tenho aqui, por exemplo, a Terra, vamos ver se essa figura aqui, né. Eu tenho a Terra aqui, ó, e aí o que acontece? Esse planeta que está em órbita da Terra aqui, está em volta da Terra, a velocidade que ele tem que ter aqui, pessoal, para ele não cair, para a Terra não puxar ele, depende do quê? Vai depender da gravidade. Eu tenho a gravidade da Terra aqui que está puxando esse planeta. Mas por que ele não cai de volta para a Terra? Porque ele está girando com uma determinada velocidade. Então, essa velocidade aqui, gente, que ele está girando, depende do quê? Vai depender da força gravitacional. É a força gravitacional, né, que vai manter o planeta girando aqui, ó. Que, como consequência, né, está diretamente relacionado à velocidade. Por exemplo, quando você pega um barbante e amarra uma pedrinha no barbante e começa a girar na vertical, a pedrinha não cai quando ela passa no ponto alto, por quê? Porque você está girando com uma determinada velocidade. A mesma coisa é aqui também, ó. À medida que o planeta vai girando, ele não cai devido ao quê? A uma velocidade. E essa velocidade depende da força gravitacional. Não é força elétrica, nem força magnética e nem outra força qualquer. Vamos olhar agora aqui, pessoal, esse experimento aqui, ó. É um videozinho, né?
Esse vídeo aqui só para estar no canal da Universidade Federal do Paraná TV, tudo bem? Só para deixar o canal aí para quem quiser acompanhar depois. Mas, por exemplo, quando eu tenho esse prego aqui, gente, se eu tenho esse prego aqui e empurro a minha mão nesse prego, obviamente eu vou sentir dor, certo? Vamos ver aqui, ó, um exemplozinho com a bexiga. A moça vai colocar a bola na bexiga no prego, ele vai estourar. Por que isso acontece, pessoal? Está acontecendo, gente, que a pressão que eu tenho na ponta desse prego aqui é uma pressão muito grande. Então, quando eu coloco a minha mão ali, ou uma bexiga, ou um pedaço de papel, qualquer outra coisa, ele pode furar, pode rasgar. Mesma coisa quando eu bato um martelo ali, né? Para o prego entrar dentro da madeira, porque a pressão aqui é muito grande, pessoal. Mas por que a pressão é grande? Porque aqui, gente, ó, tem uma área muito pequena. Essa área do prego aqui, ó, é uma área muito pequena. Por isso que a pressão aqui é extremamente grande. Mas o que acontece agora, quando eu venho aqui e coloco vários pregos? Olha aqui, ó, essa situação. O que eu estou fazendo aqui agora? O que a moça está fazendo? Ela aumentou a área, ela aumentou a quantidade de prego, como consequência, aumentou a área. E aí, quando ela aplica a força aqui na bexiga, quando está aplicando aqui, ó, a força aqui na bexiga, essa força aqui, pessoal, que ela está fazendo, ela se distribui. Ela não vai ser aplicada em apenas um único prego. Antes era só em um único prego. Agora ela se distribui aonde? Para vários pregos. É por isso que a bexiga, né, não estoura. Mesma coisa, eu posso vir com a minha mão aqui, apertar minha mão, posso andar em cima, posso sentar em cima, até dormir em cima, que eu não vou me furar. Por que eu não vou me furar? Porque o meu peso ele se distribui para vários pregos. E quando isso acontece, a pressão diminui. Ou seja, né, quanto maior é a área, né? Quanto maior é a área, menor vai ser a pressão, tudo bem? Quanto maior essa área aqui, ó, de contato, menor é a pressão e, como consequência, né, a bexiga não estoura e nem vocês também sentem dor, né, quando vocês se apoiam nessa quantidade de prego aqui. Aqui temos, pessoal, o que eu chamo de elevador hidráulico, né? O que seria um elevador hidráulico, né? É quando eu posso utilizar a força de um determinado líquido para eu conseguir elevar um determinado objeto que tem um peso muito grande, por exemplo, né? O princípio da física que utiliza esse fenômeno aqui, gente, que explica essa característica, é chamado de princípio de Pascal. Até escrevi aqui, ó, joguei no Google princípio de Pascal, aí vocês vão observar essas imagens aqui. Isso aqui, por exemplo, é um elevador, né, onde se observa bastante oficinas, né? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma força que é aplicada em uma área pequena. Por exemplo, uma pessoa vem aqui e empurra isso daqui para baixo, né? Ele faz uma força pequena em uma área pequena. Essa força aqui é distribuída ao longo desse líquido, até que chega do lado de cá. Aqui eu vou ter o quê? Uma força F2 que vai empurrar uma área o quê? Que é uma área maior. Então, meio que uma compensa a outra. A pressão que eu vou ter aqui, ó, vai ser a mesma pressão que eu tenho nesse ponto aqui. O que está compensando aqui é o quê? A força aqui é menor, a área é menor. A força aqui vai ser maior, porém a área também é o quê? É uma área maior. Isso aqui é o que eu chamo de princípio de Pascal. É utilizado, por exemplo, para eu mover, né, um veículo, né, ou querer levantar um veículo quando eu faço o quê? Uma força menor aqui para levantar um objeto maior aqui, certo? Aqui, deixa eu ver outra figura. Aqui, por exemplo, ó, é a mesma coisa que eu já mostrei anteriormente.
Vamos falar um pouquinho agora sobre potência, né? O que seria potência? Potência, gente, por exemplo, você faz uma determinada atividade durante o dia, né? Ou durante um determinado tempo. A energia que você gasta para fazer aquela atividade, dividido pelo tempo que você demorou para fazer aquela atividade, é o que eu chamo de potência, né? Aqui, por exemplo, vamos pegar esse guindaste aqui, ó. Eu tenho um guindaste, né? Um exercíciozinho aí que está nas suas atividades. Esse guindaste aqui vai fazer o quê? Vai pegar essa peça tem massa igual a 10 quilos, por exemplo. Isso aqui é só um exemplo que eu coloquei. Um exemplo parecido com o que está na lista de vocês aí. Ela tem massa igual a 10 quilos. E essa peça, né, o guindaste, perdão, ele demora o quê? Ele demora 10 segundos para tirar a peça do chão e colocar ela até que altura? Até uma altura de 100 metros. Qual a potência desse guindaste aqui? Como vamos resolver isso? A fórmula para calcular a potência vai ser o quê? Força vezes distância dividido pelo tempo. Como seria isso, então? Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. A força aqui, pessoal, qual a força que o guindaste tem que fazer para conseguir levantar essa peça? Essa peça aqui, gente, ela tem uma força-peso. Lembram lá do exemplo do pacote de arroz que eu falei? A peça aqui tem uma força-peso. A massa dela é 10 quilos. Como eu faço para calcular a força-peso? Força-peso é o quê? Massa vezes gravidade. Então, no lugar dessa força aqui, ó, do guindaste, essa força que o guindaste tem que fazer tem que ser uma força igual a força-peso, que é o quê? Massa vezes gravidade. Vezes D, onde D é o quê? É isso aqui, ó. É o deslocamento, né? É a altura que o guindaste está levantando. Dividido pelo tempo, que vai ser quanto? 10 segundos. Então, aqui, substituindo os valores, ó, a massa da peça é quanto? 10 quilos, está aqui. O G, vamos utilizar 10. O D é quanto? 100 metros. Tudo isso dividido por 10. Por que 10? 10 segundos. Acabei colocando 10, 10, 100, né, para facilitar. Mas é uma continha bem simples. E aí, quando vocês multiplicar isso tudo em cima aqui e dividir por 10, vocês vão ter que a potência é igual a 1000 watts. Watts é a unidade de potência. Observe essa imagem aqui. Ó. Nessa imagem aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma dançarina, né? Ou uma patinadora. Ela está fazendo um movimento circular. Ela está girando. Ela está girando com uma determinada velocidade. E aí, quando ela deseja aumentar a sua velocidade, sem fazer nenhum tipo de movimento, sem nenhum tipo de esforço físico, ela faz o quê? Ela encolhe os braços. Quando ela encolhe os braços, pessoal, sua velocidade começa a aumentar. Por que isso acontece? Por causa disso aqui, ó, da conservação do momento angular. O que é momento angular? Assim como eu tinha a quantidade de movimento, quando eu falo em momento angular, vai ser aquele movimento devido à rotação. Então, quando eu tenho a menina aqui rotacionando, ó, ela tem o que eu chamo de momento angular. E aí, pessoal, quando ela encolhe os braços dela, quando ela faz isso aqui, ela está diminuindo o quê? O seu momento de inércia. Professor, não lembro o que é momento de inércia. Momento de inércia, pessoal, é aquela tendência que o corpo tem em ficar em repouso, em ficar parado ou continuar em movimento. Mas quando ela faz isso daqui, ó, quando ela reduz, quando ela encolhe o braço, perdão, ela faz o quê? Ela diminui o seu momento de inércia. Se o seu momento de inércia diminui, a sua velocidade vai aumentar. Por quê? A tendência dela continuar parada diminui, por isso que ela acaba ganhando mais velocidade, certo? Isso aqui, ó, essa parte do texto aqui, se não me engano, está explicado aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó.
Essa figura aqui, por exemplo, é o mesmo princípio. A pessoa de braço aberto, ela fecha o braço, a sua velocidade vai aumentar. Ilustra o quê? A conservação do momento angular, mostrando que diminuir o momento de inércia de um corpo em rotação faz com que a sua velocidade angular aumente. Tudo bem? Velocidade angular é porque é velocidade de rotação. Velocidade que tem a ver com ângulos, né? Ângulos de rotação, por isso que chamamos de velocidade angular, devido ao movimento ser circular. A questão de número 14, eu vou dar uma dica para vocês resolver. Não vou resolver, mas é uma questão que dá para resolver pelo que eu chamo de teorema do trabalho e energia cinética. Esse teorema aqui, ó. Tudo bem? Teorema do trabalho e energia cinética. O que ele afirma, né? Ele afirma o seguinte, pessoal. Se eu tenho uma energia inicial e tenho uma energia final, quando eu calculo a diferença das energias cinéticas, isso vai ser igual ao trabalho. Isso aqui é o trabalho. E nessa questão 14, ele pergunta exatamente o trabalho. Qual é o trabalho quando uma pessoa, né, é um veículo, acompanha aí na folhinha de vocês aí, leia junto aí também. Esse veículo ele tem velocidade de 72, o motorista pisa no freio e ele chega a uma velocidade de 10 metros por segundo, ou 36, né, quilômetros. A velocidade cai de 72 para 36. Isso percorrendo quantos metros? 300 metros. Sendo que a massa do veículo mais o motorista é quanto? 1.000 quilos. Aí o que ele pergunta? Qual o valor do trabalho, né? Qual o módulo do trabalho? Então podemos utilizar essa expressão aqui, ó. Isso tudo aqui, gente, ó. O que é isso aqui? Energia cinética final, ao F de final aqui, ó. Velocidade final menos energia cinética inicial. O V de inicial aqui, tudo bem? E aí, ó, você pode colocar em evidência a massa, ou pode fazer separado aqui mesmo, ó, não tem problema. A massa é 1.000 do veículo, né? Velocidade final é quanto? É cadê? 10 metros por segundo, coloca só o 10, né, ao quadrado, tem que ser em metros por segundo, menos velocidade inicial, que era quanto? 20 metros por segundo, né? Vai ficar o 20 ao quadrado. Eleva ao quadrado esse aqui, depois eleva ao quadrado esse, subtrai, multiplica vezes 1.000, em seguida divide por 2. Vocês vão encontrar o valor do trabalho. E a última questão aí, né, fala sobre ação e reação, né? A tirinha aí, né, está falando o quê, né? Para cada ação há uma reação igual e em sentido contrário. Qual lei que afirma isso, né? Isso aí é uma questãozinha bem simples aí, vou deixar para vocês pesquisar também. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, né, eu estou à disposição. Vocês podem mandar mensagem, perguntar. Então estudem, vocês vão fazer uma boa prova, né? Essa prova que eu vou aplicar para vocês. Um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula.